Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado pela sua presença. Sábado, meio-dia em ponto. Hoje é 4 de abril de 2026 e vamos aqui tratar de mais um assunto dentro dos objetivos do nosso canal. Especificamente hoje vamos falar em liderança em tempos de crise, entre o controle, a participação e o sentido. Trago para vocês aqui uma análise dialética dos modelos clássicos e situacionais do século XXI, naturalmente de forma resumida, objetiva, como são os nossos objetivos aqui, o meu trabalho neste canal. Quero inicialmente fazer aqui uma reflexão, né? Até de forma a contextualizar o tema, a discussão sobre os estilos de liderança, especialmente quatro estilos clássicos: autocrático, democrático, liberal, transformacional. Em comparação, né, ou unida à ideia do modelo situacional de Paul Hershey e Kenneth Blanchard, não de forma apenas tipológica. Essa ideia, essa comparação, esse tema que eu exponho aqui para vocês, esta forma de enxergar as formas clássicas ou não de liderança revelam diferentes concepções de natureza humana, de poder, de conhecimento e de organização social. Ao aprofundarmos o tema, mesmo aqui no canal de forma objetiva, percebemos que liderança é, em essência, uma teoria aplicada do homem em sociedade, do ser humano em sociedade. E aqui do lado, um diagrama, né, um desenho, falando sobre essas formas, né? Liderança por conexão motivadora, liderança por planejamento, dentro de um processo metódico, liderança por controle, dentro de uma visão sistemática, liderança por comando, de forma executiva, cada um com o seu estilo, cada um com os seus ambientes e ambientes limiares, interativos, estáveis, dinâmicos, funcionais, reservados. Vamos falar um pouco disso. Aquela motivação, aquela liderança de motivação, que tem descontração, mais dinamismo e também diálogo, liderança através de um planejamento, de uma visão de líderes mais pacientes, eventualmente conservadores, que buscam consenso. A liderança por controle, mais sistemática, líderes exigentes, detalhistas, enfim. Executivo, o modelo que traz para nós a liderança de comando, aí com ousadia, firmeza, e muitas vezes também inflexibilidade, energia. Lembrando, nada é estático, essas ideias são uma espécie de arquétipos, para que nós possamos ter imagens alegóricas e fazer uma análise da nossa forma de ver, enxergar o mundo, de viver, de trabalhar, as relações do trabalho. Quero aqui me apresentar inicialmente. Sou graduado em Gestão Pública, graduado em Filosofia, pós-graduado em Direito Público, Teologia, História, Filosofia. Também sou tutor EAD e sou formado em Liderança Black Belt, Sistema 6 Sigma. É essa a minha vivência profissional, da qual eu extraio aqui as ideias e exerço o meu trabalho profissional. Vamos inicialmente falar dos quatro estilos clássicos de liderança. Liderança autocrática, centralizadora, que caracteriza-se pela concentração decisória no líder, com baixa participação do grupo. Onde a decisão é sempre unilateral, onde o controle é alto, onde a comunicação é vertical, e o pressuposto antropológico é de que o indivíduo precisa ser dirigido. Tem que ter alguém no comando mandando, não comandando, mandando. Esse modelo tem raiz em estruturas militares e industriais do século XIX e início do século XX. Ainda hoje é funcional em contextos de crise, guerra ou alta urgência, onde a velocidade supera a deliberação. Nesses momentos, sim, é necessário que haja uma liderança deste modo. Contudo, essa liderança tende a gerar baixa criatividade, dependência psicológica, ambientes tóxicos. É um paradoxo, né? Em cenários de guerra, uma guerra literal, eventualmente como nós vivemos em muitos lugares do mundo hoje,
ou aquela guerra corporativa, o estilo autocrático ressurge muitas vezes como necessário, mas ao mesmo tempo ele vai minar a inovação de longo prazo e até o surgimento de novas lideranças. Mas, como eu disse, são arquétipos, são exercícios às vezes reais de pessoas que agem deste modo, mas que servem para nós de ensinamento sobre como nós queremos ser, como liderança direta ou indireta. Como eu já disse, há essa liderança indireta que a gente exerce com os membros da nossa equipe sem estar, eventualmente, numa posição de comando. Dentro desses 4 estilos clássicos, vamos agora abordar a liderança democrática, participativa, que é o oposto dessa liderança autocrática, baseada na deliberação coletiva, esta liderança democrática. A decisão é sempre compartilhada, o controle é moderado, a comunicação é feita de forma horizontal e o pressuposto é de que o indivíduo é um cooperativo e racional. A decisão compartilhada, naturalmente, ao indivíduo que decide, mas ele não decide por si mesmo. Ele compartilha ideias, angústias, dúvidas, cenários e toma a decisão com base nas outras observações daqueles com os quais ele conversou. Essa forma de ser promove engajamento, promove aprendizado coletivo e faz com que o clima organizacional seja um clima saudável. Este modelo se conecta diretamente com a teoria das relações humanas, com a psicologia social, especialmente dinâmica de grupos, e na política com o que se chama de democracia, o que nós chamamos de democracia, a analogia institucional, né? Muito embora às vezes não haja uma democracia plena, sem dizer que há uma falta de democracia, né? Mas o ato de escolher governantes não quer dizer que eventualmente estamos num ambiente democrático. Mas vivemos hoje um ambiente democrático, é preciso registrar-se. Limitação desta forma de ser, de agir, pode ser lenta em contextos críticos. Então, nós temos aqui um início de comparação e a figura aí demonstra isso, a liderança autoritária versus a liderança democrática. Vai formando as suas ideias sobre isso. Liderança liberal, autônoma, que o líder abdica de um controle direto e delega amplamente, eventualmente, sobre temas e assuntos de decisão específica. Nesse sentido, a decisão se torna descentralizada, o controle é mínimo, o pressuposto é de que a autonomia vai gerar desempenho. Então, ele dá mais capacidade de decisão sobre determinados assuntos sem ele decidir diretamente. Entretanto, para funcionar, né, isso precisa de equipes altamente qualificadas e de ambientes criativos. Por outro lado, pode gerar desorganização, ausência de direção e baixa responsabilidade. E aqui eu trago uma crítica filosófica. Este modelo reflete o ideal liberal clássico, mas ignora as desigualdades de competência e motivação. Como eu disse, para funcionar bem, é preciso que as equipes sejam altamente qualificadas, os membros das equipes altamente comprometidos e responsáveis com a missão, os valores, objetivos e o ambiente criativo, equilibrado, saudável, enfim. Aí sim podemos todos, se fôssemos membros desta equipe, estarmos aí ao entorno desta luz, né? Destas ideias, dessas concepções que fazem essa forma de ver essa liderança liberal. Liderança transformacional, inspiradora, desenvolvida por James McGregor Burns e aprofundada por Bernard Bass. Foco, propósito, valores, mudança. Instrumento, inspiração, visão e exemplo. Resultado, transformação cultural. Isso vai gerar maior engajamento, vai gerar inovação, vai gerar alinhamento estratégico. E vai conectar esse modelo com a ética de liderança moral, na filosofia política com a liderança carismática e na espiritualidade, que é sempre importante a gente ter também em mente, viver o sentido de vida e um propósito para a vida, para a nossa existência. Espiritualidade é diferente de religião ou de religiosidade, lembre-se disso. E lembre-se também de se inscrever aqui no canal, por favor. QR Code aqui do canal para você se inscrever. É muito importante que você se inscreva, porque isso vai aumentar o engajamento, vai me dar condições de chamar a atenção do algoritmo do YouTube
para que essas ideias, essas mensagens possam chegar a mais pessoas, que não aquelas somente que estão ligadas diretamente a mim ou ao canal, já inscritas. Então, compartilhe também o endereço do canal, por favor. Se inscreva, peça para as pessoas que você conhece se inscreverem e vamos levar essas mensagens a mais pessoas. Mensagens úteis, reflexões, que trago aqui sempre com foco para a vida profissional, mas também extraindo as mensagens necessárias para a nossa vida cotidiana. Vamos falar do modelo de Hershey-Blanchard. Liderança com uma forma de adaptação. Modelo de Hershey-Blanchard, liderança como adaptação. Aí aqui uma espécie de comparação, né? De estilos, da situação que se vai enfrentar e da característica. Então temos aqui um estilo de direção, onde há baixa maturidade, onde há alta orientação e baixo apoio. Estilo de treinamentos, onde a média é baixa, uma situação média e baixa, já de transição, onde há alta orientação e existe mais apoio. O estilo de apoio, onde a média é alta, então já estamos numa transição maior, né? E onde há baixo direcionamento, mais alto suporte. E o estilo de delegação, onde há alta maturidade e autonomia plena. Ideia central: liderar é diagnosticar pessoas, não impor métodos. Este modelo situacional propõe que não existe estilo ideal, mas sim uma adequação ao nível de maturidade da equipe. Então, veja, sempre há essas equivalências. Como eu disse, existem pessoas que trabalham de diversos modos e escolhem diferentes formas de liderar, mas também servem para nós de arquétipos e para a gente ver o que a gente pode ser, e de repente, a cada momento, a cada situação, podemos agir de uma forma ou de outra, e é importante deixar as pessoas da nossa equipe conscientes disso. Vou falar um pouquinho aqui de convergência entre os modelos. Os 4 estilos clássicos e o modelo situacional não são opostos, mas são níveis de uma mesma realidade. Acabei de dizer isso. Nós podemos ser, conforme o momento, diferentes líderes. E a equipe precisa entender isso também, mas ela vai entender com a nossa conexão, com a nossa transmissão de informação sobre o momento que vivemos, a necessidade que passamos. Então, temos uma situação aqui de autocracia, que é quase uma situação de direção, né? Plena. Uma situação de liderança democrática, que é quase uma situação de apoio. O laissez-faire, né? Autonomia, quase uma situação de delegação, ou às vezes até em excesso, né? Em delegação em excesso. E a liderança transformacional é quase um metamodelo que transcende os outros, ou seja, que eu tenho apresentado aqui, né? E aqui, novamente, um novo gráfico, né, de liderança: delegar, apoiar, orientar e dirigir de acordo com esses graus de ação, reação, necessidade que eu tenho descrito até o momento. Insight fundamental desta ideia de convergência entre os modelos: a liderança moderna não escolhe um estilo, mas sim orquestra estilos. Reforço o que eu disse. Podemos ser líderes em diferentes momentos, de diferentes formas. A nossa equipe tem que estar conosco para entender esses modelos. E aí a diferença de liderança e chefia. Pode-se até aprender a ser líder, mas muitas vezes a liderança é uma capacidade inata da pessoa. Na maioria das vezes, as pessoas se comportam mais como chefes. E aí é onde as pessoas não são lideradas. E aí é onde as pessoas não se sentem à vontade. Porque a liderança pressupõe que quem está conosco comunga dessas ideias e da forma como nós fazemos as coisas. Pense nisso. Eu desenvolvo essas ideias no meu livro Sempre em Frente, de caminhar em frente, sempre em frente de enfrentar as questões da vida, ressaltando o poder da força da ação de cada um no dia a dia. São 200 páginas que você pode adquirir por R$ 75, um livro já em terceira impressão, né?
que tem sido muito bem aceito. Eu agradeço a todos que têm adquirido o livro, me enviado os comentários, os feedbacks, inclusive em relação aos vídeos aqui, agradeço todos os comentários. Eu desenvolvo essas ideias nesse livro de forma diferente, é claro, todos esses temas que eu tenho apresentado aqui no canal, há sempre um pouquinho deles aí no livro. Você pode adquirir fazendo um Pix para Domingos Léo Monteiro P, de profissional@outlook.com, ou então mandando um e-mail para mim pedindo um link para comprar com seu cartão de crédito ou débito. E daí, depois de comprar de uma forma ou de outra, você me envia o endereço para a remessa do livro aí pelo e-mail. Garanto que você vai gostar, vai ter bastante assunto positivo para extrair do livro, né? É uma ideia filosófica que eu apresento em relação à vida, com base nas próprias situações que eu também enfrento. E também busco eu seguir em frente e sempre enfrentar as questões. E muitas vezes a gente consegue resolver coisas de imediato, às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente tem que parar no caminho da caminhada e, e pensar, observar o panorama para continuar caminhando em frente. Então, como eu disse, da mesma forma que há lideranças diferentes, de momentos diferentes, que nós podemos ser todos esses tipos de líderes, também a vida nos dá cenários para enfrentar a cada momento. Perspectivas contemporâneas, a liderança em tempos de crise e transformação. Veja, nós vivemos um momento marcado por guerras geopolíticas. Retomamos um momento histórico onde se avolumam ou se agigantam os conflitos bélicos, que de locais vão se tornando regionais e esperemos nós que não se tornem mundiais. Mas eventualmente até já estamos vivendo um conflito diferente daqueles do século passado em nível mundial e não percebemos. Transformação digital pela inteligência artificial, pelas redes sociais, por todas as ferramentas digitais que o homem foi capaz de criar, mas que muitas vezes ele não está sendo capaz de gerenciar. Polarização social, política, pessoas perdendo a capacidade de conversar entre si sobre aquilo que tem de ideias diferentes para buscar um equilíbrio, uma vida pacífica e convergente. E crises institucionais geradas por esses três tipos de realidades que temos vivido: guerras, transformações digitais e polarização político-social. Descrença das pessoas em relação às instituições, que podem levar aí a coisas piores do que às vezes a gente acha que está vivendo. Temos que ter atenção e não podemos deixar que isso interfira na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Enfim, a vida é o que temos de mais importante. Saúde do corpo, da mente e do espírito. Pense nisso também. Essa situação produz três tendências. E nós estamos vendo isso também, pessoas que defendem, por exemplo, o retorno de um comando forte, uma neo-autocracia. Em ambientes de instabilidade, como os que nós estamos vivendo no momento, líderes centralizadores reaparecem, decisões rápidas são valorizadas. E aí é onde se tem um destaque para as lideranças militares e, notadamente, em governos em crise. O risco é justamente aquilo que nós já vivemos na história do passado: o autoritarismo, a erosão institucional. Uma outra tendência é a ascensão da liderança ética e tecnológica. Com a inteligência artificial e de dados, as decisões vão se tornar opacas. Vai surgir a necessidade de liderança ética. A liderança passa a incluir transparência, responsabilidade algorítmica, justiça organizacional. Nós não podemos delegar tudo para a inteligência artificial. E já há alguns que estão cometendo esse erro. E, finalmente, a outra terceira tendência, a última que exponho aqui para vocês: liderança como construção de um sentido transformacional ampliado. No mundo fragmentado, as pessoas buscam propósito. Propósito para a própria existência, para a própria vida, o sentido da vida. Organizações tornam-se espaços identitários, o líder se torna um narrador, um mediador simbólico, um arquiteto cultural, uma pessoa na qual queremos confiar para que possamos ter uma vida melhor nesse ponto de vista de transformação.
É algo assim que transcende um pouco até o cotidiano do dia a dia, a materialidade, enfim, questões importantes também para se pensar. Como sempre faço, trago aqui críticas à teoria que apresento, incongruências, enfim, relação à teoria de liderança, né? Da forma como se expôs aqui, alguns defendem que é excessivamente simplificado. A tipologia reduz a complexidade humana a categorias fixas, como se a vida fosse estática. E eu sempre digo, a vida não é estática, não é monolítica. Por quê? As pessoas não são previsíveis. Então a gente não pode só estabelecer esses 4 tipos ou até mais tipos e dizer que aquilo ali está fixado e não vai mudar. Este é o problema. As pessoas não são previsíveis, as situações que a gente vive são ainda mais imprevisíveis. Lembre-se do que falei. Podemos ser líderes diferentes conforme o momento exige. Também há aqui um viés cultural, porque o foco é o modelo sempre ocidental, que enfatiza individualismo e ignora culturas coletivistas, como as que existem no mundo oriental. Idealização da liderança transformacional, aí, a gente, dentro desse cenário, apesar de ser celebrada essa visão, ela pode gerar uma manipulação simbólica, mascarar o narcisismo. Então, líderes carismáticos estão a um passo, muitas vezes, de regimes autoritários. Isso acontece também na vida profissional. E, finalmente, a falácia do líder como agente único. Pesquisas mostram que o desempenho depende mais do sistema do que do líder. Isso relativiza o papel da liderança. Mas lembre-se, essa teoria que expus aqui, essas ideias, e tenho trazido diferentes formas de ver a vida profissional, a vida social, de ver teorias de administração, liderança, gestão, enfim, são ideias. As figuras estabelecidas são arquétipos, como na própria filosofia. Filósofos pensaram as coisas da vida humana muitas vezes antagônicas, defendendo ora um defendendo uma forma, outro defendendo outra forma. Cabe a nós ler, estudar, conhecer e ver o que está de bom ali, o que está de ruim, o que eu posso aplicar dependendo do momento em que vivo na vida. Você também deve fazer isso. Conclusão, então. A evolução da liderança pode ser vista como um movimento do controle, autocracia, um movimento para a participação, democracia, movimento para a autonomia, o deixar fazer, né, o laissez-faire, ou para um movimento para o significado transformacional. Ele pode ser tudo isso ao mesmo tempo agora, como como dizem os titãs, tudo ao mesmo tempo agora. E, finalmente, pode ser um movimento para a adaptação, conforme a situação. Você pode ser um líder diferente a cada momento. O futuro da liderança é dialético e contingente. Não há um modelo dominante, mas uma capacidade de transitar entre paradigmas. Lembre-se sempre disso. Eu espero que essas mensagens tenham sido positivas para você, que assiste esse vídeo. Mais uma vez, os agradeço por isso. As fontes para consulta estão aqui. Você pode buscar e puxar o fio, consultar esses livros, use o Google Acadêmico, use a inteligência artificial para traduzir essas obras e buscar conexões com outras. É sempre importante saber trabalhar com as ferramentas digitais. E saber trabalhar melhor é o meu objetivo, ajudando também você na sua empresa através das minhas palestras. Eu tenho aqui esse programa de palestras. Você tem um vídeo aqui no canal que você pode assistir. Conheça o meu trabalho, onde eu falo pontualmente sobre cada uma delas. Elas estão estabelecidas aí de uma forma que elas formam um programa, né? Eu encerro um título já deixando um link para o trabalho seguinte, mas você vai ver, ao assistir esse vídeo, Conheça o Meu Trabalho, que cada uma delas tem um foco. É sempre o indivíduo com alguma situação de momento, algum atributo. Então, você pode identificar o que você precisa aí na sua empresa. Manda um e-mail para mim, Domingos Léo Monteiro, P de profissional, @outlook.com, para saber mais detalhes. E aí eu explico isso para você, como fazer o programa, de repente em um ano, de repente em 3 meses, ou fazer uma palestra pontual. Você vai receber essas informações, é só entrar em contato comigo. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui, assistindo esse vídeo.
seja agora sábado, deste sábado 4 de abril, seja outro dia, seja no período da manhã, na hora do almoço, ou à noite, à tarde, no seu momento de folga, seja apenas ouvindo as ideias que estou expondo aqui. A minha intenção é lembrar sempre que eu, você, todos nós somos pessoas importantes, somos indivíduos únicos, temos nossos erros, acertos. Tudo que a gente faz de bom para a gente, para alguma outra pessoa é importante. O que a gente faz também e passa de bom em cada momento da nossa vida, não podemos esquecer disso nunca. A vida oferece desafios, muitas vezes nos paga com ingratidões, com situações onde a gente vive questões contra a nossa vontade, os desafios que aparecem sem a gente esperar. Nesses momentos é preciso você parar, pensar, refletir. Está diante de uma situação que eventualmente parece que não vai se resolver, não se desespere, fique tranquilo, converse com alguém mais experiente, experiente de idade ou experiente de vivência, que eventualmente já tenha passado aquele momento. Sempre em frente, caminhe em frente, sempre em frente às situações da vida. Excelente, excelente sábado para você que assiste esse vídeo no sábado, um final de semana, uma semana que vai se iniciar maravilhosa para você. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez.